E nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro, para você que está ligadinho aqui no Manhã Brasil, eu vou conversar a partir de agora com o Dr. Eduardo Guilherme D'Alessandro, ele que é médico especialista em acupuntura e clínica geral e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Dr. Eduardo, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Tudo bem, doutor? Tudo em ótimo. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite para a gente falar hoje aqui um pouco com os nossos ouvintes. O que é a acupuntura e quais são os benefícios dela para a nossa vida, doutor? Olha, a acupuntura é uma técnica terapêutica derivada de conhecimentos da medicina tradicional chinesa. Ela se utiliza de pequenas agulhas bem finas, que são aplicadas na superfície do corpo em pontos especiais, chamados pontos de acupuntura, onde você tem muitos receptores nervosos que, com um pequeno estímulo, conseguem gerar uma resposta no corpo inteiro. E assim a gente consegue modular algumas funções do corpo, trazendo o alívio de dor, controle de ansiedade e auxílio nos distúrbios emocionais. Certo. E todo mundo pode fazer acupuntura ou tem alguma restrição? Alguns pacientes, em especial na área onde eu atuo mais, que é com pacientes de oncologia, tem algumas restrições, que muitos pacientes acabam tomando alguns remédios que deixam o sangue um pouco mais fino, então facilita sangramento. Então, se você faz um agulhamento um pouco mais profundo, você pode causar um hematoma. Outros pacientes têm fraturas que estão fixadas com algum material cirúrgico, como hastes, ou mesmo próteses metálicas. E nesses locais é importante não agulhar, porque senão você pode levar alguma sujeira da pele para dentro e fica muito difícil depois de conseguir controlar uma infecção nessa situação. Certo. Então, na maioria dos casos, pode-se fazer acupuntura, porém, em certos casos bem específicos, é importante evitar. E aí, por isso, a importância de ser avaliado por um médico que conheça toda a história do paciente para poder indicar ou não o uso da acupuntura. Falando especificamente agora, né, dos benefícios da acupuntura para os pacientes que sofrem com o câncer, isso auxilia no tratamento? Como é feito, doutor? A acupuntura, na área do câncer, ela entra como um complemento para auxiliar no controle dos efeitos colaterais e no controle também dos sintomas que os pacientes com câncer apresentam. Ela não vai entrar como a única terapia que esses pacientes vão precisar, mas ela vai auxiliar esses pacientes a continuar no seu tratamento principal e vai dar um suporte para que essa pessoa não sofra tanto ao longo da sua doença. Certo. Temos aqui já algumas perguntas, o pessoal participando e dizendo o seguinte: uma ouvinte disse que tem um caso, né, de câncer na família, onde o paciente mesmo, né, com as sessões de quimioterapia, radioterapia, isso abalou muito o emocional desse familiar. Ela pode procurar a acupuntura, isso auxilia, vai ajudar essa questão do emocional que afeta muito, né? Afeta bastante. Eu acho que o saber que está doente, e ainda mais uma doença como câncer, que até alguns anos atrás era um diagnóstico de assim, quase certeza de que vai morrer, abala muito. O que acontece é que hoje em dia as terapêuticas, o tratamento médico melhorou muito. E a gente conseguiu transformar o câncer, que era uma doença que evoluía em questão de semanas, numa doença que vai durar uma evolução de anos. Então, muitas vezes, a pessoa já tem uma luz no fim do túnel mais evidente. Porém, o trajeto em si,
ele é bastante penoso e tem todas essas inseguranças, o emocional fica bastante abalado. E isso acaba afetando a aderência do paciente. Muitas vezes ele fica desesperançoso mesmo, acha que não vai tolerar todo o caminho que ele tem que percorrer. A acupuntura nessa situação ajuda a diminuir a ansiedade, a controlar melhor os sintomas, então não vai sentir mais tanta desesperança, vai ajudar a dormir melhor, e aí dormindo melhor a pessoa se recupera melhor e consegue ter uma visão mais clara do caminho a ser percorrido. Certo. Outra questão, para qualquer tipo de câncer ela é indicada ou precisa de uma avaliação individual do paciente? Precisa de uma avaliação individual do paciente. Como eu disse, tem alguns tipos de câncer que vão exigir algumas medicações que vão acabar alterando um pouco o funcionamento do corpo em geral, em relação aí à coagulação do sangue. Dependendo do local onde o câncer está, pode gerar algumas instabilidades no sistema músculo-esquelético. E então a gente precisa ter uma avaliação pormenorizada, ter todo o acesso aos exames do paciente para poder indicar direitinho qual seria a melhor terapêutica. Certo. Doutor, outras questões estão chegando aqui. Uma ouvinte dizendo que ela tem medo de agulhas, isso é comum, a gente conhece muita gente que tem medo. Aí ela pergunta, mesmo assim eu posso fazer? Eu acho que tem um mito, né? Tem muita gente que acha que por conta de ser agulha vai doer. Eu já fiz acupuntura e para mim foi fantástico, assim. Eu acho que é um relaxamento que a gente sai de lá em estado, assim, de paz mesmo. Quem tem medo, o que dizer para esses ouvintes? Olha, muitas vezes as pessoas têm uma experiência prévia com agulhas em que você for tirar sangue, e aí a agulha em si é muito diferente da agulha comum que a gente utiliza normalmente para fazer exame de sangue. Uma agulha de acupuntura é extremamente fina, a gente está falando aí de 0,25 a 0,18 milímetros de espessura. Então, é realmente muito fininha. A agulha em si, quando você vai colocar na pele, é muito tranquilo. Pouquíssimos pacientes sentem dor. Assim, na maioria das vezes, as pessoas nem sentem que a agulha entrou. Muitas vezes a pessoa tem medo de ver a agulha. Uhum. Então, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Outros aparelhos, como laser, por exemplo, para fazer as primeiras sessões, a paciente já tem um bom efeito, e aí conforme ela vai ficando um pouco mais à vontade, a gente consegue ir colocando mais agulhas e fazendo o tratamento mais completo. Certo. A questão, né, eu até conheço algumas pessoas, essa foi uma pergunta que chegou para nós aqui, a ouvinte dizendo que ela teve um pequeno hematoma após a sessão de acupuntura. É normal? Pode acontecer. Tá. Muitas vezes o local onde a gente tem o ponto de acupuntura, ele é um ponto especial, cheio de terminações nervosas e muitas vezes também, dependendo da pessoa, de alguns vasinhos. Às vezes fica uma marquinha, mas nada permanente. Isso aí vai durar no máximo uma semana e aí já vai sumir. Tá. A questão do resultado, né? Por exemplo, hoje a pessoa vai, faz uma sessão de acupuntura. Há quanto tempo o corpo demora para começar a trabalhar, né? Estimular o que foi trabalhado naquela sessão? Quando a gente está tratando dor, o resultado é imediato. Tá. Você vai ter uma resposta imediata e em 24 horas você vai ter um reforço dessa resposta. Quando a gente está trabalhando questões emocionais ou mesmo hormonais, como por exemplo TPM, a gente espera assim, uma resposta em 24 horas, até no mínimo umas 4 sessões também para ter um efeito completo daquilo que a gente está tentando ajudar. Ok, você citou aí a questão da TPM e a gente sabe como isso atrapalha a qualidade de vida das mulheres, e tem a questão da menopausa também, e essa seria a minha próxima pergunta. As mulheres que sofrem de menopausa, um dos tratamentos indicados pode ser a acupuntura? Melhora mesmo, doutor?
melhora bastante. Tá. Já temos alguns trabalhos científicos mostrando que a acupuntura ela vai ajudar não só na questão de calores, mas também vai ajudar na questão da insônia, da irritabilidade, da falta de libido. Então você tem um reequilíbrio global do paciente. A gente não se foca em apenas um sintoma da TPM ou mesmo da menopausa. A acupuntura, quando ela é programada, ela é focada no conjunto de sintomas que a paciente está apresentando, e a gente tem já comprovado com alguns estudos uma melhora de pelo menos 50% do desconforto. Olha, que bom, 50%. Outra dúvida chegando aqui, a ouvinte dizendo que tem um filho, ela falou, tem 2 anos e sofre muito com a questão de rinite alérgica, sinusite, problemas respiratórios. Uma alternativa, ela falou que a criança está tomando muito remédio. Ela pode procurar algum acupunturista, assim, né? Um médico que cuide disso aqui em Campinas, um especialista. Isso pode ajudar no tratamento do filho? Com certeza. Tá. Em Campinas, especialmente, nós temos um colega muito talentoso, focado em pediatria, que é o Dr. Sidney Brandão. Uhum. Ele pode ajudá-la com certeza. A questão da rinite responde muito rápido, e também para criança a gente acaba utilizando agulhas extremamente finas e delicadas, muitas vezes uma agulha só na primeira sessão, para sentir como é que a criança vai ficar. Então vale muito a pena, e às vezes consegue tirar as medicações que estão incomodando. Doutor, qual que é o público, né, ou a faixa etária, tirando a questão das pessoas que sofrem com câncer, que aí a gente já citou aqui, que é um outro departamento, mas qual que é o público, a faixa etária que mais procura esse tratamento? Em geral, como é tudo na medicina, as mulheres costumam procurar mais. Tá. As mulheres procuram. E a faixa etária a gente vai ter aí em torno de 40 anos. Certo. Para que as pessoas que estão ouvindo agora a nossa entrevista, eu quero muito fazer acupuntura, você até indicou aqui em Campinas o Dr. Sidney Brandão, a pessoa tem que passar por algum médico em específico para ter esse encaminhamento ou não? Não, na verdade, o médico acupunturista, ele que vai avaliar o caso, tá, e definir se realmente é o caso de ser utilizado o tratamento com acupuntura. O importante é que seja o médico acupunturista, porque aí ele vai fazer uma avaliação não somente da questão de acupuntura, mas como um médico clínico geral mesmo. Entendi. Então, se tiver alguma outra coisa, você pode ficar tranquila que você está passando com um profissional gabaritado que vai definir o melhor tratamento. Agora, eu tenho uma dúvida, e eu acho que isso pode ser também, isso já, com certeza em algum momento já deve ter sido perguntado para você. Quando eu fiz a acupuntura, eu lembro que após o término da sessão, o médico, né, na época, colocou, eu vou usar aqui o termo popular e aí depois pode me corrigir, aquela sementinha de mostarda na orelha, né, e falou, olha, vai apertando quando você tiver algum tipo de dor, que isso ameniza. O que acontece com essa semente? Ela ajuda mesmo? É semente de mostarda? É isso mesmo? O mais comum é que seja uma sementinha de mostarda. Tá. Mas, na verdade, pode ser também uma bolinha de metal ou até mesmo uma pequena agulha. O importante é que seja um estímulo de pressão no ponto correto na orelha. Tá. E por que na orelha? A orelha, ela tem uma representação do corpo inteiro. Então, a formação do corpo humano, quando você está sendo um embrião, você vai crescendo, as células que vão formar a orelha, elas derivam de vários locais do corpo e elas mantêm uma conexão com esse local no corpo. Então, quando você pressiona certas áreas na orelha, você acaba estimulando no cérebro certas áreas também responsáveis pelas outras partes do corpo, que é muito interessante para utilizar. Sim.
Bom, eu quero primeiramente agradecer a sua disponibilidade em participar aqui do programa, auxiliando os nossos ouvintes. Muito obrigada. Deixamos de falar algo que você acha pertinente, doutor? Eu gostaria de reforçar a necessidade de um bom diagnóstico, a necessidade do médico acupunturista ter acesso a todas as informações daquele paciente para poder escolher o tratamento adequado, para o paciente ter segurança e confiança naquilo que está sendo feito. Hoje em dia, a gente não tem mais que pensar que eu acredito que a acupuntura funciona, mas sim que eu sei que a acupuntura funciona, porque já existem provas científicas, estatísticas, de que é uma terapia que não é só placebo, é um negócio que funciona mesmo, tem mecanismo de ação descrito, tem ciência básica feita em laboratório, mostrando tudo por que está acontecendo o efeito da acupuntura. Então, a gente precisa ter uma divulgação bem tranquila, sem misticismo, de que é uma ótima terapêutica que vai ajudar muito a nossa população. Muito obrigada, e é por isso que eu fiz questão de tê-lo aqui hoje, nessa segunda-feira, orientando os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para você que está ligadinho, então, aqui no Manhã Brasil, se ficou aí com alguma dúvida, escute depois a nossa entrevista no Facebook, ela fica disponível também no site. Agradecendo a todo mundo que acompanhou. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais Manhã Brasil.